Olá pessoal, eu sou a Adriana, sou veterinária, especialista na área de dermatologia e eu vim hoje aqui responder algumas perguntas que a equipe da Animal Pharma me enviou sobre as doenças mais graves e alergias crônicas em animais de companhia. Então hoje o que eu atendo muito na minha rotina são as doenças alérgicas, principalmente a dermatite atópica canina e a hipersensibilidade alimentar, que é a alergia alimentar. Eu defino como uma doença de pele que ela é grave quando há comprometimento da qualidade de vida deste animal, tá? Aquele cãozinho que já não consegue mais brincar, não consegue se alimentar, não consegue dormir direito. Em alguns casos, há comprometimento da qualidade de vida do seu tutor também. Eu atendo bastante proprietário no consultório, às vezes reclamando que não consegue dormir porque esse cãozinho se coça a noite inteira, né? E faz barulho quando faz isso, e que tá muito agoniado, né? Então a gente vê que há um comprometimento aí da qualidade de vida tanto do cão quanto da família, né? Tanto de quem convive com esse animal. Eu considero também como grave quando há as feridinhas, sabe, as lesõezinhas de pele, que você dá uma medicação para o seu cão, ele melhora, e aí você para a medicação, ele piora novamente. Normalmente são infecções de pele, são piodermites recidivantes, né? Eu considero como grave também porque há um grande risco desse animal desenvolver uma resistência bacteriana. Ele faz uso de antibiótico hoje, e aí ele melhora, aí daqui a pouco ele piora novamente, ele faz uso de antibiótico novamente, ele piora, e aí a gente entra nesse quadro de um animal que ao longo da vida já tomou vários tipos de antibiótico, né? E aí existe um grande risco sim desse animal desenvolver uma resistência bacteriana. Eu considero como grave também aquelas lesões de pele, as doenças de pele, que podem ser transmitidas, né, aos seus tutores, à família. Então, como a escabiose também, né, é uma doença, não é difícil tratar, né, não é difícil o controle dela, mas se ela não for tratada, ela pode sim comprometer toda a família, todas as pessoas que têm contato com esse cão, assim como os outros cães que também têm contato com ele. Então, eu considero grave sim quando quando é colocado em risco aí a saúde de todos que estão convivendo com esse cão. Então, as doenças fúngicas também, as dermatofitoses também podem ser transmitidas aos seus tutores. Então, as coceiras crônicas, né, o prurido crônico, eles são duas vertentes, né? Ou uma forma psicogênica, aquele animalzinho que fica compulsivamente lambendo aquela patinha ao longo da vida, né, por uma ansiedade, enfim. Ou quando o animal é atópico, né, quando há dermatite atópica canina. Isso é considerado, o animal vai ter ao longo da vida essa coceira de uma forma crônica, né. E o que determina isso também pode ser a alimentação. Se o animal tem, por exemplo, uma hipersensibilidade, uma alergia à proteína de frango, e você rotineiramente fornecer a esse cão a proteína de frango, ele vai ter coceira crônica, né? Ele vai ter essa alergia crônica ao longo da vida até que você retire da vida dele essa proteína. Se ele tiver alergia a uma proteína bovina, da mesma forma. Alguns irritantes primários também, produtos químicos, vão determinar essa coceira crônica ao longo da vida. Se o seu animal, por exemplo, tem alergia à utilização de algum produto que você passou na casa, ao hipoclorito ou algum desinfetante, ele vai ter essa coceira crônica até que você retire esse agente do contato da pele dele, tá? Então, esses são os fatores que determinam. E no caso da dermatite atópica, os alérgenos que estão presentes no ambiente, como o pólen, o ácaro, a poeira doméstica, penetram nessa pele onde não há uma barreira de proteção efetiva e fazem a reação de hipersensibilidade. Por isso que é difícil o controle, porque esses agentes estão no meio ambiente, né? É mais difícil a gente conseguir remover, porque fazem parte da nossa rotina, fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, o que a gente precisa é restabelecer essa barreira de proteção da pele do cão, para que esses alérgenos não consigam penetrar e não haja essa reação de hipersensibilidade, ele não venha se coçar, né? Sim, o tratamento da doença alérgica é vitalício, é para sempre. Não existe uma cura. Não existe nada que a gente faça ao longo da vida desse animal que ele vai ficar curado da doença alérgica.
a não ser que você descubra do que ele tem, né? Se ele tem uma hipersensibilidade alimentar a uma determinada proteína e você tire essa proteína da dieta dele, com certeza ele vai estar controlado, né? Ele não vai estar curado, mas ele vai ter o controle ali, ele não vai ter mais a alergia porque ele não está sendo desafiado para aquele alérgeno, né? Se a gente descobre que esse cãozinho, por exemplo, tem alergia à grama e você não levá-lo para um ambiente onde ele vai pisar na grama, da mesma forma. Mas fora isso, quando a gente não consegue determinar do que o cão tem alergia, e é um pacientezinho atópico, né? O paciente atópico, ele tem uma disfunção da barreira da proteção da pele. Então, em vez de a pele ser bem fechadinha, onde alérgenos do ambiente não penetram nessa pele, não há uma reação de hipersensibilidade, né? A pele do animal atópico é uma pele aberta, que tende a perder água para o meio, né? E permite a entrada desses alérgenos do ambiente. Então, o que a gente precisa fazer é tentar reidratar essa pele, restabelecer essa barreira de proteção, para que os alérgenos do ambiente não consigam penetrar nela. Essa é uma das formas de tratamento, mas isso tem que ser feito ao longo da vida. Alguns casos, medicações orais, medicações injetáveis, né? Mas nada que a gente faça assim por um período que ele vai ficar bem e vai estar curado. O tratamento da doença alérgica é para sempre. É feito um controle, né? É um tratamento continuado. Tá? Então não existe realmente uma cura, só existe o controle. Em primeiro lugar, o mais importante é a conscientização do tutor. O dono deste animal precisa entender do que o seu animal tem alergia, qual é o problema dele, para conseguir administrar de uma forma saudável para esse cão e conseguir estabelecer um controle dessa alergia. Por exemplo, o animal que tem uma hipersensibilidade alimentar e a gente entra com uma dieta hipoalergênica, o tutor precisa entender que não pode ser dado a esse cão nem um pedacinho de frango, nem um biscoitinho, nem um petisco que tenha essa proteína, porque através da dieta hipoalergênica você está removendo a proteína. Então a conscientização é muito importante para que a gente tenha um sucesso no tratamento. No caso do animal atópico, por exemplo, o proprietário precisa entender que o animal tem uma hipersensibilidade a alérgenos que estão presentes no ambiente. Então, pólen, o ácaro, poeira doméstica. É extremamente importante que a gente remova esses alérgenos do ambiente onde o animal frequenta. Então, evitar cobertinhas de lã, caminhas muito peluciadas, soft, cobertinhos de lã de soft, bichinhos de pelúcia. Evitar que esse animal durma em cima de um tapete muito peluciado antigo que tem em casa, ou que viva em ambiente com muita umidade, como uma lavanderia, por exemplo. Evitar vestígios de material de limpeza pela casa. Quando fizer higiene, deixar o animal separado desse ambiente, deixa o produto agir, secar, enxaguar e remover antes de que o animal volte a frequentar esse espaço. Então, quando o proprietário consegue entender, ele consegue administrar isso de uma forma tranquila e entendendo direitinho o que pode acontecer com o seu cão se ele frequentar esse ambiente. Então, isso é extremamente importante. Depois, no caso do paciente atópico, a gente precisa limpar essa pele com produto antisséptico, com shampoo à base de antisséptico, e hidratar essa pele. A gente precisa retirar o agente infeccioso, que em alguns casos é a bactéria, em alguns casos é a malacesiose, que é uma levedura. A gente precisa retirar esse agente infeccioso dessa pele, limpar e restabelecer uma barreira de proteção, tá? Não adianta só a utilização de produtos antissépticos, que a gente pode acabar ressecando demais essa pele. Então, a gente precisa limpar e hidratar. Isso é extremamente importante. Às vezes, a gente consegue manipular um produto só antisséptico junto com o hidratante, faz o banho desse cão. Alguns pacientes ainda assim precisam da utilização de hidratantes na forma de espuma, de spray, de por-on, que é aquele que coloca na nuca, né, e passa em toda a linha dorsal. Então, tem várias formas aí de hidratação. A gente precisa entrar com produtos hidratantes, emolientes, umectantes. Hoje existe a nanotecnologia que tem ajudado muito a restabelecer uma hidratação bem profunda dessa pele. Então, eu gosto bastante de utilizar esses produtos, né, com nanotecnologia, tanto no shampoo quanto no spray ou na espuma hidratante. É necessário e extremamente importante restabelecer essa barreira de proteção. Em alguns casos, só os produtos tópicos não são suficientes, a gente precisa entrar com medicações via oral. Já existem medicações que a gente faz que pode ser utilizada frequentemente, continuadamente, sem muito efeito colateral. Tem o tratamento já injetável também, que pode ter o controle aí de 5 até 8 semanas, em alguns casos até mais que isso.
já pode ser utilizado aí com pouquíssimos efeitos colaterais, né? O uso de corticoides ainda é muito utilizado na rotina, mas a gente tem que ter bastante cautela. Pode ser utilizado em alguns momentos para retirada da crise, quando se faz necessário, mas nunca ser utilizado frequentemente pelos grandes efeitos colaterais que os glicocorticoides podem trazer à vida desse animal. Então, eu sempre comento também com os proprietários para tomarem cuidado com não utilizar perfumes, não utilizar talco. A utilização de antipulgas é muito importante, tá? Mensal, dependendo do produto que é utilizado. Alguns agem aí por 35 dias, alguns por um período até maior, mas é muito importante ter o controle parasitário desses cães, né, dos ectoparasitas, antipulgas e carrapatos. Então é isso, pessoal. Quando a gente fala aí no tratamento de doença alérgica crônica, existe uma gama muito grande no mercado e a gente precisa avaliar cada paciente individualmente. Todos os tratamentos possuem vantagens e desvantagens. Cada caso é um caso e a gente precisa levar em consideração a rotina da família também. Então, eu agradeço a Animal Pharma pela oportunidade e agradeço a todos que assistiram esse vídeo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Muito obrigada!